Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos proteção, direção, livramento do Senhor, e também oramos para que o Senhor nosso Deus nos abra grandes portas, coloque oportunidades no nosso caminho e as pessoas certas. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos guie pela tua santa palavra e que a tua voz nos direcione. Revela a nós, Pai, a tua perfeita vontade e abre os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais. Também oramos, Pai, para que todo conflito cesse, todo tipo de ataque espiritual a nós, a nossa casa, seja quebrado no nome de Jesus. Quebramos maldições declaradas, palavras malditas, palavras de retrocesso e declaramos: o Senhor está conosco. Sua presença está conosco, não temeremos mal algum, porque sabemos que Tu és a nossa justiça. Clamamos a Jesus Cristo neste momento e oramos levantando essa bandeira. Jesus é o Senhor da nossa vida, Jesus é o Senhor da nossa casa e não estaremos prostrados, não ficaremos para trás, porque o Senhor é a nossa rocha, a rocha do nosso sustento. E como está escrito na tua palavra, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Senhor, nós cremos nas tuas promessas e queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Tira a angústia dos corações, Pai. Tira a tristeza da alma, tira a depressão, leva embora a ansiedade, leva embora a insônia e traga sobre a vida dessa pessoa a paz, a saúde, a vida abundante, a fartura divina, as bênçãos do céu, em o nome de Jesus Cristo. Pedimos, Pai, libera do teu poder sobre a vida de cada pessoa e todo aquele que está carregando um jugo espiritual, um peso, todo lar que estiver debaixo de opressão, que a unção de Deus agora desfaça todo ambiente de maldade, desfaça todo jugo espiritual no nome de Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor Jesus. Deus te abençoe, que alegria estar com você aqui essa noite. Estamos hoje no 8º dia do nosso propósito de oração, de jejum, crendo no sobrenatural do Senhor e naquilo que Ele está fazendo. E hoje eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, uma palavra que falou muito ao meu coração, sobre ter o discernimento de quem está na nossa vida e de quem pode estar travando a nossa vida. Há pessoas que são canais de bênção e outras são canais de maldição. É por isso que nós temos que entender que Deus está falando conosco. E hoje eu quero também dar um testemunho da Rosane, e ela escreveu assim: graça e paz, eu venho testemunhar a cura de um problema crônico no ouvido, otomastoideopatia, nome difícil, com 100% de chance de cirurgia. No primeiro dia do diagnóstico, comecei a pedir a Deus que não fosse necessário fazer essa cirurgia. E em uma de suas orações, o Senhor falou sobre cura de ouvido. Eu tomei posse e nessa semana retornei à consulta e a médica disse que não será preciso, para a honra e glória de Jesus Cristo. Deus é fiel, Jesus Cristo cura e nós temos a convicção de que para Deus não há impossíveis. E hoje, nessa palavra que eu quero compartilhar com você em Jonas capítulo 1, eu tenho uma pergunta para você: quem está contigo na tua casa? Quem está contigo na sua vida, na empresa? Porque muita gente relata para mim que depois que uma certa pessoa entrou na sua vida, as coisas começaram a dar para trás. Isso já aconteceu com você? Depois que uma certa pessoa entrou, os negócios nunca mais foram os mesmos. Depois que uma certa pessoa entrou na sua vida, a vida, em vez de ir para frente, estagnou. E se eu disser para você
que nós temos a responsabilidade, não apenas, sabe, de discernir quem entra na nossa vida, mas também de discernir quem permanece na nossa vida. E isso é muito importante. E Deus tem falado muito comigo isso, porque o nosso discernimento espiritual em relação a tudo que está ao nosso redor vai transformar a nossa realidade. E isso, sabe, talvez para algumas pessoas o atraso não conte muito, mas eu ouvi uma certa pessoa dizer: gaste meu dinheiro, mas não gaste meu tempo, porque o dinheiro se recupera, o tempo não. Então o tempo que você está travado por causa de alguém, o tempo que a tua vida está dando para trás por causa de alguém, a minha pergunta é: isso está compensando para você? Vamos ler essa passagem aqui de Jonas capítulo 1, do verso 1 em diante, que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Entenda o seguinte: Jonas está fugindo. Deus deu para ele uma missão e ele recusou a missão. E a Bíblia diz então que ele entrou num navio para fugir da presença do Senhor. Quem é que consegue fugir da presença do Senhor? Esse profeta estava muito equivocado. Esse profeta não conhecia Deus tão intimamente como, sabe, ele deveria. Quem ouve a voz de Deus tem que se familiarizar com a vontade de Deus. E a Bíblia diz então que ele entrou em uma embarcação indo para um outro lado. E olha o que está escrito aqui: mas o Senhor lançou sobre o mar, não foi o diabo, foi o Senhor que lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Olha que situação, no mar, que não tem para onde você correr, e então os ventos eram tão fortes que o navio começou, olha só, o navio começou a se desgovernar, a ponto, a Bíblia diz, de se despedaçar. Aí você imagina a violência desse vento e a força desse vento. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra, e de que povo és tu? Ele lhe respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Olha só, a situação estava ficando cada vez mais crítica. Cada vez estava ficando pior, Deus estava apertando. Por quê? Porque havia alguém que estava nessa embarcação e que não deveria estar. E de quem que era a responsabilidade? De quem que era a responsabilidade aqui? A responsabilidade era do mestre do navio, era do capitão. O capitão que permitiu que Jonas entrasse. A responsabilidade era dele. Ele deveria saber quem estava entrando no seu barco, na sua embarcação. E todos naquela embarcação, inclusive seus bens, seus suprimentos, estavam sendo comprometidos. Tudo porque um homem
que estava em desobediência com Deus, um homem que estava em desobediência com Deus, estava dentro da embarcação. Tem gente que ela não está sozinha, ela está carregando tempestades com ela. Há homens, há mulheres que carregam tempestades com eles. Tem gente que você coloca para dentro da tua casa e o que está acompanhando aquela pessoa é uma legião de demônios. Demônios de separação, demônios que trazem problemas na saúde, demônios que trazem travas financeiras, que trazem, prejuízos financeiros, destruição, deterioração. Tudo porque pessoas entraram. Eu tenho, e não é de hoje, viajado em várias partes do Brasil, em várias partes do mundo, e tem lugares que eu já estive e que hoje eu volto nesses lugares e quando eu volto eu vejo, como as coisas mudam, hotéis que mudam, cidades que mudam e isso está muito, conectado geralmente com quem está administrando. Às vezes a pessoa que foi colocada na administração é uma pessoa que não tem o cuidado pelo patrimônio que deveria ter. E daí você vê, aquilo deteriorando nas mãos dela, porque ela dá atenção a outras coisas e deixa de dar atenção ao que deve dar atenção. Às vezes, até porque os recursos não chegam na mão dela, mas ela não sabe gerir os recursos da maneira certa e aquilo que vem para a mão dela se acaba. Quantas pessoas, que parece que são um saco sem fundo? Tudo que cai na mão dela se perde. Tudo que cai na mão dela, tudo que entrega novo, daqui a pouco é sucata nas mãos dela. Por quê? Porque tem algo que age ali na vida daquela pessoa que traz uma deterioração, que traz uma destruição. A Bíblia nos fala aqui que o fato de Jonas estar nessa embarcação trouxe problema para todo mundo. Uma pessoa errada que você coloca na sua vida, que você coloca dentro da sua casa, traz problema para o casamento, traz problema para os filhos, até mesmo tira o seu sono. Até mesmo tira o seu sono. Então, cuidado com quem você está permitindo que entre na sua casa, que durma na sua casa, que trabalha na sua empresa. Aí você diz, não, mas eu não tenho como saber quem trabalha na minha empresa, eu tenho muitos funcionários. Mas, às vezes Deus lhe dá olhos para as coisas. E você que trafega no administrativo, que você, conhece quem está no financeiro, no comercial, você tem que ter olhos para essas coisas. Porque você é o mestre desse navio, você é o capitão desse navio. Você está dizendo que você, não está vendo as coisas? Você tem que pedir a Deus, até porque essa empresa foi Deus que te deu. É Deus que colocou esse negócio nas tuas mãos. Então você tem que ter o discernimento espiritual do que é de Deus que está aí e do que não é de Deus que está aí. E olha o que está escrito aqui. Gente, vai ficar melhor. Preste atenção. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Olha que tremendo, às vezes a gente acha, Não, mas essa pessoa tem jeito. Não, mas eu vou esperar um pouco mais, antes de mexer, antes de mudar, antes de me afastar, antes de quebrar o relacionamento. Quando Deus nos mostra uma coisa, quando Deus fala conosco, nós não podemos ficar postergando assim. Não é assim que funcionam as coisas. Se Deus te revela, acabou. Se Deus já mostrou para você, não, mas eu tenho que ter um jeito, eu tenho que esperar, eu tenho pena. Esse é o problema. Às vezes a gente se envolve emocionalmente com as pessoas e mesmo Deus mostrando para a gente que aquele é o problema, a gente pensa, puxa, mas eu não vou mexer com isso. Mas Deus mostrou. Deus mostrou depois que essa pessoa entrou na sua casa. Veja quantas coisas aconteceram. Veja como você e seu marido passam só brigando.
Veja como seus filhos estão distantes e vocês não se acertam mais. Veja como as coisas estão quebrando, veja como os seus negócios estagnaram, veja como a sua vida está. Você se conectou a uma pessoa errada. Você está caminhando com pessoas erradas. E isso está atraindo tempestades, furacões, tsunamis e todo tipo de perturbação. Mas olha o que está escrito aqui, preste atenção. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E aqui está a chave, ó. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Eu vou repetir. E cessou o mar da sua fúria. Quando pessoas erradas saem da nossa vida, coisas erradas param de acontecer. Sabe o que eu e você precisamos? Nós precisamos nos posicionar diante daquilo que está nos massacrando. Temos que nos posicionar. Você fica ouvindo essa pessoa, mas toda vez que você ouve ela, você fica mal. Ela vem e conta a fofoca de um, ela vem e conta a fofoca de outro. Você não está vendo que ela está puxando você para baixo? Nós temos que ter o discernimento espiritual de quem é um Jonas na nossa vida. Nós temos que ter o discernimento espiritual de quem está pesando no ambiente da nossa vida. Eu vou dizer uma coisa para você e grave muito bem, porque não é todo mundo que ensina o que eu estou ensinando aqui para você hoje. Até o ambiente fica mais leve quando as pessoas erradas saem. Quantas vezes eu estive em igrejas, estive em empresas, estive em reuniões e que Deus mostrou quem estava ali como um perturbador. E depois daquelas pessoas terem saído, depois daquela pessoa específica ter saído, o ambiente ficou leve, as coisas funcionando, a prosperidade entrando. Por quê? Porque um Jonas saiu do caminho. Uma hora eu vou falar para você os potenciais Jonas que devem sair da nossa vida, que devem sair do nosso meio. Guarda essa palavra no teu coração, creia que o Espírito Santo falou contigo, amém? Essa é uma palavra profética para a tua vida. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e eu tenho um convite muito importante, só deixa eu abrir aqui a Bíblia, no Salmos 91. Eu tenho um convite muito importante para você. Nós vamos ter hoje à noite o nosso evento A Cura. E nesses 2 dias nós vamos receber convidados Arão Xavier, Tiago Brunet, Mac Anderson. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção e nós vamos falar sobre crenças limitantes. O link para você se inscrever está aqui na descrição, é só colocar Academia Quino Global. Inclusive você pode ficar um mês na academia se você quiser para experimentar e já participar desse evento, certo? Eu creio que é uma oportunidade que Deus está lhe dando para você receber instruções que podem mudar a tua vida para sempre. Então vem estar com a gente, o link está aqui na descrição ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Uma segunda novidade que nós temos é esse livro aqui, ó, Café com Jesus. Quem adquirir esse livro aqui, que é o meu novo devocional, quem adquirir esse livro até sexta-feira, à meia-noite, eu vou mandar esse livro assinado para você, tá? Eu vou mandar esse livro assinado para você e já não perde a oportunidade, já pede também para dar de presente para sua mãe ou para um vizinho seu ou para alguém que compartilhou as orações com você. Adquira nossos livros. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção na tua vida. Inclusive, você pode pedir os 2, né? O Café com Jesus 1 e o Café com Jesus 2, com a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Diz assim o Salmos 91.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Hoje eu quero fazer uma oração em favor de toda pessoa que está com um problema que não consegue resolver. Você vai colocar esse problema agora nas mãos de Deus. Amém? Coloca aí nos comentários, seja um problema de saúde, seja um problema financeiro, seja um problema na tua empresa, seja um problema com alguém, tá? Você vai colocar aí nos comentários e nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, toca com teu poder na vida dessa pessoa, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, nos seus projetos e também nos seus sonhos. Eu oro agora, neste momento, Senhor, para que toda pessoa que está passando por uma situação onde para ela não tem mais solução, não tem como resolver, nós oramos e pedimos uma intervenção e um milagre de Deus agora. Toque com teu poder, Jesus, e opera um milagre. Mude essa história, transforme essa realidade. Eu te peço, Pai, envia recurso do céu. Envia recurso do céu e libera do teu poder sobre a vida dessa pessoa. Eu oro em nome de Jesus para que as coisas mudem. Eu oro para que a realidade dessa situação seja transformada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Aonde a porta foi fechada, que se abra uma nova porta. Eu oro em nome de Jesus, aonde houve perdas, que haja restituição, que haja restauração. E aonde, Senhor, existe cilada do inimigo, aonde existe palavras de derrota, aonde existe palavras de maldição, de perda, nós declaramos que vai haver vitória. O Deus que intervém, o Deus que muda histórias, o Deus que pode transformar essa realidade, já está transformando. Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus poderoso e que pode todas as coisas. Eu digo a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo. A toda dor no corpo, renda-se a Jesus Cristo. A toda depressão, a toda ansiedade, a toda síndrome do pânico, renda-se ao poder de Jesus Cristo. E que haja libertação, haja milagre e vitória. Também oro para que dentro dessa casa haja salvação. Também oro, Pai, por aqueles que estão cansados, desanimados, prostrados. Que um fortalecimento do Senhor venha sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus. Coloque-a de pé. Ajude a se levantar, Pai, no nome de Jesus Cristo. E que venha sobre a vida dessa pessoa alegria, paz, que a bondade do Senhor cerque a vida dela e que bênçãos do Senhor entre na vida dela. Aonde não há mais acerto, que o Senhor coloque a mão, que as coisas acalmem e que as coisas mudem, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Se você recebeu essa oração, se você creu que recebeu, você vai compartilhar com 8 pessoas. Que Deus te abençoe e 19 horas vai começar a conferência A Cura. Deus te abençoe e até mais.